Bom, primeiro boa noite, né? Como podem ver, eu estou em casa, no meu quarto, rodeada pelos meus filhos caninos. E o objetivo de estar aqui agora é estar falando um pouquinho sobre uma potência que a gente carrega chamada vontade. Para isso, a espiritualidade me ajudou a montar uma coisa bem legal, intitulada Doença Crônica versus Vontade. Eu vou começar com um exemplo de uma doença, né? Claro que isso vale para qualquer tipo de doença crônica, mas eu vou falar um pouquinho sobre espondilite anquilosante. Repetindo, espondilite anquilosante. O que é isso? É uma doença da coluna, tá? Então eu vou ler algumas coisas para vocês, até porque não sou médica, né? Sou professorinha. É uma doença de longo prazo, que causa inflamações nas articulações entre os ossos da coluna vertebral e nas articulações entre a coluna e a pelve, tá? Quadril. Com o tempo, ela faz com que os ossos da coluna se unam. E isso dói. A causa é desconhecida. Tem a ver com herança genética, tá? O histórico familiar da doença é importante. Existem exames que se fazem, né, para saber se a pessoa tem ou não, pode vir a ter ou não, tá? A maior incidência é entre homens e manifesta-se entre 20 e 40 anos de idade, mas também pode aparecer até antes dos 10, tá? Quais são os sintomas? Começa com uma dor lombar, que ela é inconstante, ela vai e volta e por isso ninguém dá muita atenção. Dor e rigidez à noite são pioradas e de manhã, né? Por quê? Porque o corpo está em repouso e essa doença exige movimento, tá? A dor pode começar entre a pelve e a coluna e afetar toda a coluna ou só parte dela. Pode ocorrer perda de mobilidade na parte inferior da coluna e a pessoa não consegue expandir, né? A pessoa pode não conseguir expandir totalmente o tórax, porque as articulações entre as costelas estão afetadas, né? Isso causa fadiga, dores no peito, né? E ocorre com o passar dos anos, lembrando que é uma doença de longo prazo, incurável até então e progressiva. Aumento da curvatura da coluna na região dorsal, então vai ficando encurvado, como a gente costuma falar. Alguns sintomas são menos comuns, né? Em algumas pessoas isso vai se agravar, em outras não, mas são decorrentes da doença em estado mais grave, mais terminal. Inflamação nos olhos, chamado de uveíte, que é uma inflamação, se eu não me engano, na íris. Dor no calcanhar, dor e rigidez no quadril, dor e inchaço nas articulações dos ombros, joelhos e tornozelos, perda de apetite, perda de peso, febre baixa. Lesões mais graves, né, ocorrem nos olhos, no coração, no pulmão, no intestino e na pele, mas são bem raros também, tá? Conforme a doença vai evoluindo, as dores vão aumentando, principalmente à noite, por conta da imobilidade, né, do corpo. Forma de tratamento. O tratamento existe
para aliviar o sintoma, para a pessoa conseguir viver melhor, né? E reduzir o risco dessas deformidades, para que ela não fique encurvada. Ou tanto, né? Que tratamento é esse? Além do uso de medicamentos, como anti-inflamatórios, analgésicos, relaxantes musculares, existe a fisioterapia, que trabalha especificamente exercícios posturais e respiratórios, por conta da forma que a doença atua no organismo. É importantíssimo que a pessoa não pare de fazer exercício físico, porque quanto mais imóvel ela estiver, mais acelerada será a doença. Uma dieta balanceada, né? Porque o aumento de peso vai favorecer, né, essa imobilidade e também as dores na coluna. Colchão. Um colchão firme sem ondulações para que a gente possa dormir com a coluna reta. Ah, mas isso é para todo mundo? Para todo mundo, mas para quem tem a doença, isso deve ser mais atenuado, mais pensado. Desculpa. Quando há necessidade e a doença atinge o quadril com mais peso, é necessário cirurgia para substituir a articulação desse quadril. Bom, por que eu escolhi essa doença como exemplo, né? É a doença que o meu pai carrega há muitos anos, né? Que foi diagnosticado mais ou menos na idade que eu tenho hoje, 35 anos. E quando ele soube, ao invés de se deixar abater, né, pelo diagnóstico de uma possível cadeira de rodas brevemente, ele simplesmente foi para cima dela, né? Então hoje, quase 30 anos depois desse diagnóstico, ele está de pé, ele não está encurvado, né? Muito pelo contrário, quem encontra com ele caminhando na rua, nas casas espíritas, né, trabalhando como médium, dando passe, ajudando o pessoal, falando em público, não diz que ele tem uma doença desse naipe, né, desse peso. Há mais ou menos um ano, um pouco mais de um ano, ele descobriu um tumor na cabeça. E que não era legal estar operando. Mais uma vez, assim como na doença da espondilite, ele tomou 4 pilares para seguir, né? Ele teve 4 motivos para ficar de pé. Se eu errar, você me fala, hein, pai? Um deles, né, o apoio da minha mãe, que é sua parceira incondicional, né? E isso é muito legal. A gente aprende bastante a ser assim também. E ter o apoio no momento de uma doença progressiva e incurável é bom. É preciso, né? É necessário. A fé, acreditando muito em Deus, nessa ajuda, se dedicou à doutrina, ao trabalho dentro da doutrina, sem exceção, sem medo, sem porquês, sem pormenores, se dedicou e pronto, né? Aquela coisa assim, hoje é dia de centro, hoje é dia de religião, dia de religião. E começou a colocar em prática isso dentro da cabeça dele. O auxílio da espiritualidade maior, que é uma coisa que a gente não esquece, né? Sempre há. Mas principalmente, e
junto com esses outros motivos, a força de vontade, né? Você pode ter o apoio de todo mundo, você pode acreditar que Deus e a espiritualidade está ali, que vão te ajudar. Você pode fazer alguns trabalhos na casa espírita ou em qualquer religião, se você for de outra. Mas se você não tiver força de vontade para vencer a barreira, você não vence. Então, é nesse ponto que a gente vai falar um pouquinho. Tá? Vamos lá. Fuçando assim nos meus livros, um livro que eu acho muito interessante e que eu comecei a reler, na verdade eu comecei a estudar, porque é um livro que você pode ler há alguns anos, que você vai ter que ler de novo, né, para você compreender o significado daquilo na sua vida. É um livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E na terceira parte ele fala sobre a vontade, sobre as potências da alma, né? E uma delas é a vontade. Ele coloca a vontade como sendo a maior das potências. Por quê? Porque a vontade, além de desenvolver outras potências que nós temos, ela pode ser desenvolvida em si mesma. Como assim? Olha só. Palavras de Leon Denis. A vontade é, em sua ação, comparável ao ímã. A vontade de viver atrai-nos novos recursos vitais. Eis o segredo da lei de evolução. Ela atua intensamente sobre o corpo fluídico, ativa-lhe as vibrações e, por esta forma, apropria-o a um modo cada vez mais elevado e as sensações. Prepara-o para mais alto grau de existência. Então, através da vontade, nós elevamos o nosso padrão vibratório. Então, a vontade de melhorar faz com que a gente busque novos recursos, novos meios de viver, e através desses novos meios, a gente vai mudando o nosso padrão vibratório e, consequentemente, melhorando o nosso grau de evolução. O princípio da evolução, ainda segundo Denis, está na vontade. O princípio superior, o motor da existência é a vontade. A vontade divina é o supremo motor da vida universal. Então, a vontade de Deus é o que move tudo isso aqui, né? Todo lugar que a gente vive, a nossa própria existência. Até. Podemos realizar tudo no domínio psíquico. Não há força estéril. Então, tudo que a gente quiser realizar, tudo que a gente quiser transformar, nós vamos conseguir fazer isso. Claro que existe um tempo, né? Existe uma necessidade de que isso se cumpra em determinada época, né? Ou que não se cumpra conforme aquilo que a gente quer, né? Que se cumpra conforme aquilo que a gente precisa. Mas que tudo que a gente carrega aqui dentro pode ser realizado, pode ser assim, conforme a nossa vontade, né? Então a gente precisa ter objetivos, metas e um trabalho constante de renovação, de autoavaliação, para poder alcançar aí essas coisas. Esse poder da vontade, ele pode agir tanto no sono como em vigília, né? Então, tanto acordado quanto dormindo, a gente pode realizar esse trabalho constante de busca de melhoria, né? Com quem a gente quer dormir? Vamos parar para pensar, né? Para onde eu vou a partir do momento que meu corpo repousa? E por que eu deveria ir para algum lugar? O que eu vou fazer? Eu vou estudar? Eu vou ajudar? Eu vou ficar parado? Eu vou me viciar? Né? Então, qual que é a minha busca? O que realmente vai me fazer bem, vai me fazer evoluir?
Continuando com ele. A vontade, a confiança e o otimismo são forças preservadoras contrárias à perturbação, né? A vontade, a confiança e o otimismo. Então eu tenho vontade de realização de algo legal. Eu confio em Deus e na minha força também. E eu sou otimista, né? Eu ando para frente. Eu não fico pensando que pode dar errado. Isso não quer dizer tirar o pé da realidade, em que alguma coisa possa acontecer e eu precise modificar um caminho, um traçado. Isso é normal e é bom que aconteça, para saber se nós estamos passando pelo lugar correto, da forma correta, né? E isso vai preservar a gente de qualquer perturbação espiritual, de qualquer nível de obsessão, porque estaremos, novamente falando, num padrão vibratório melhor. Ainda Denis, o simples fato de olharmos de frente para o que chamamos mal, perigo, dor, a resolução de os afrontarmos, de os vencermos, diminui-lhes a importância e o efeito. Então, olha só, encarar a real. Não é bater de frente com o inimigo, até porque os problemas que aparecem na nossa vida, muitas vezes causados por nós aqui ou no passado, acabam sendo os nossos amigos, né? Porque muitas vezes a gente se acomoda, não sai do lugar para crescer, e eles, como nossos amigos, nos empurram para essa evolução. E quando a gente resolve fazer essa afronta, né, vencer essa barreira, a dor fica menor. O efeito dela fica menor, porque a gente passa a olhar diferente. Bom, como então desenvolver essa vontade? Como que eu posso desenvolver a vontade? Tem um livrinho que eu também estou lendo, chamado A Vontade, da Luzia Helena Matias Arruda. Ela inicialmente faz um estudo sobre o livro anterior citado do Denis. E dentro do livro dela, ela estabelece uma coisa legal chamada planilha da vontade. O que é essa planilha da vontade? Uma planilha que nós temos que fazer de nós mesmos para conseguir alcançar êxito, né, naquilo que nos propomos fazer para vencer. Ela coloca isso em 5 passos, resumidamente assim. Primeiro passo, autorretrato. O nome já diz tudo, né? Fazer um estudo sobre a gente mesmo, observar. Então, o primeiro passo é observar-se, identificar os defeitos, os principais defeitos, porque todos não vai dar, né? Então, assim, os principais, para que a gente comece a trabalhar isso. E ela divide isso em 2 subitens. Autorretrato meditado, que é quando a gente se programa, né, dia, hora, marcados, para que a gente pare e reflita sobre aquele defeito que eu observei e comece a trabalhar na aquisição de um novo hábito para melhorar esse defeito. Tá? Porque a gente só melhora um hábito ruim adquirindo um hábito novo, né? E o outro subitem ela coloca como autorretrato flagrante. O que é isso? É quando a gente aprende que precisa melhorar, o que tem que ser feito, né? O que é legal fazer ou não. Mas não dá muita bola para isso e, de repente, numa situação qualquer do dia a dia, que nem tem muita ligação com a sua vida cotidiana, você dá um estalo, né? Até ela cita o exemplo de uma pessoa que, no caminho para o trabalho, vê uma pessoa com fome e sente aquela vontade, aquele súbito de auxiliar essa pessoa na rua,
mas que ao abrir o sinal a pessoa vai embora para o trabalho e aquilo passa. Quando chega no trabalho, passando as horas do dia, a consciência dessa pessoa passa a lhe perguntar por que ela não parou e ajudou. O que faltou para que ela fizesse isso? Então, ela faz um autorretrato e responde isso para ela mesma. Ela não parou por quê? Porque ela ficou com medo de receber crítica das pessoas, porque ela estava parando para ajudar um estranho que estava com fome, crítica da sociedade, por estar fazendo uma coisa diferente do que a sociedade faz. Esse é o autorretrato flagrante que a Luzia coloca pra gente. É quando a consciência grita, né? Fala, olha, você já sabe o que fazer, você não fez, por quê? Por orgulho, por egoísmo, por medo, geralmente por orgulho, né? Por vaidade, por egoísmo, por não querer, por não amar as pessoas como se deve. Bom, o segundo passo ela determina como alvo. Então, o primeiro passo, autorretrato, o segundo passo da planilha, alvo. O alvo é o que eu tenho que fazer para melhorar esse defeito, né? Ou eliminá-lo se for a necessidade. Então, um exemplo, assim, o autorretrato é a minha intolerância com as faltas alheias. Qual seria o meu alvo nisso aí? A compreensão com essas faltas e a possibilidade de estar ajudando essa pessoa a melhorar isso, né? A não cometer mais essas faltas. Esse seria o meu alvo. E isso tem que ser adquirido com o tempo, né? É um hábito que precisa ser adquirido. E só é adquirido através do exercício constante, ok? Bom, no meio desses dois, ela coloca como terceiro passo, mas ele vai entrar no meio do autorretrato, do alvo, que é o método, né? Ele é o elo, né, entre o autorretrato e o alvo. Por que ele é o elo? Porque o método, ele vai dizer como eu devo agir, né? O nome mesmo já fala, a metodologia, como eu devo fazer para alcançar o alvo a partir daquele defeito que eu sei que eu tenho. Então, por exemplo, um autorretrato tem paciência na fila, coisa que o brasileiro quase não tem, né? Qual que seria o método? Lê um livro, conversa com as pessoas, observa as pessoas ou o lugar, não para colocar defeito, mas para aprender, né? Estuda alguma coisa, faz anotação, lê uma coisa legal, tem uma conversa legal. Então, são métodos para que você fique na fila, porque precisa ficar, mas que não fique impaciente, né? Porque a impaciência vai fazer com que todo o seu campo vibratório fique negativo, né? E isso vai acarretar uma série de consequências ruins, não só para quem está à sua volta, mas principalmente para você, espiritualmente falando e fisicamente falando, tá? Então, através desse método, alcança-se o alvo. Qual que é o alvo nessa situação? A solidariedade e a cooperação. Isso vai te deixar em paz e vai fazer com que aquele dia seja aproveitado, né? Então, solidariedade com cooperação igual a paz igual a aproveitamento do dia e do momento. Qual que é o quarto passo? Apoio. Autorretrato, alvo, método, lembrando que o método é a ligação entre os dois, e o quarto passo, apoio. O apoio, apesar de estar como um quarto passo, ele já deve ser iniciado lá no autorretrato, mas algumas pessoas ainda sentem dificuldade em aceitar esse apoio, né? Então, com o passar da planilha, né, conforme ela vai se vendo, aí ela passa a aceitar. O apoio entre encarnados, isso pode ser feito como uma planilha geral, depois passar para individual. Ela dá o exemplo até de grupos de trabalho, né? Mas também o apoio dos desencarnados. Então, existem as consultas individuais. Não, ninguém vai ao médico. São consultas com a espiritualidade. Como assim?
Desculpa estar mexendo tanto por causa dos meus filhinhos. Como assim? É quando você realmente leva o seu pensamento a Deus, a espiritualidade, pede essa ajuda, entra em contato com eles, diz o que você está precisando, você faz essa consulta individual com a espiritualidade. Outro apoio, leitura. Leituras edificantes, né? Que vão te levar para cima, que vão te ajudar a crescer. A prece. Isso eu não preciso nem esmiuçar o significado, porque a oração, ela facilita muito caminho, abre muita porta. E opções de trabalhar as dificuldades. Então, no livro ela cita na casa espírita, né? Que opções de trabalhar a dificuldade que você colocou no autorretrato dentro das casas espíritas. Mas isso também pode ser feito dentro de qualquer grupo. Dentro do grupo familiar, do grupo de trabalho. É interessante, dentro da casa espírita é mais fácil, mas é interessante que isso se estenda, né? Porque somos seres humanos integrais, né? Não estamos só dentro da casa espírita, estamos em todos os lugares e precisamos ser uma pessoa só, sem máscaras. E o quinto passo, a avaliação. Se alcançamos ou não aquele objetivo, aquele alvo, aquela meta, se não alcançamos, o que precisa ser feito para alcançar, né? A gente precisa reavaliar alguma etapa, né? Eu preciso reavaliar até mesmo o defeito que foi escolhido para começar isso. Eu me observei atentamente, me encarei, me afrontei para poder escolher aquele defeito para começar a trabalhar. Pelo uso persistente da vontade, modificamos nossa natureza, vencendo obstáculos. Então, nós temos autodomínio. A gente elimina as pragas psíquicas, né? Que nós mesmos colocamos no nosso campo vibratório. A gente deixa os nossos chakras mais livres para trabalhar aí com o nosso corpo físico, né? Não deixando muita marca no perispírito. Então, vamos resumir assim, né? Porque eu já falei bastante. Que a relação feita de da planilha da vontade é uma relação feita pela autora, tá? Autorretrato seria a vontade de se conhecer. Então, eu preciso ter vontade de me conhecer. Ninguém precisa me dizer isso. Eu preciso querer. O alvo, a vontade de alcançar objetivos superiores. Que objetivos superiores são esses? A perfeição somente? Não, o objetivo superior àquilo que eu sou agora. Superior àquele defeito que foi escolhido, né? Vamos passo por passo, devagar. Método, vontade de criar, de trabalhar. Nós precisamos ter essa vontade de fazer, de acontecer. Apoio, vontade de se superar, de se fortalecer. Então, quando eu busco o apoio, eu aceito isso, eu desenvolvo a minha vontade de superação, né? Avaliação, vontade de que todas essas propostas se materializem e se tornem nossa nova realidade espiritual, em tempo razoável. Por que em tempo razoável? Porque cada um tem o seu. O Denis encerra assim, Leon Denis. A vontade desenvolve a consciência, o pensamento, o amor. Todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber e amar. Então a gente precisa querer mudança, buscar conhecimento para a mudança e amar. O amor resume todas as outras palavras, mas para eu
alcançar esse sentimento maior, eu preciso buscar. Bom, o meu pai foi colocado aqui como exemplo assim. Seria mais ou menos assim. No caso da doença dele, assim como outras crônicas também, incuráveis, progressivas e tudo mais, seria mais ou menos assim, nessa planilha. Autorretrato. A doença, o meu sentimento sobre ela e sobre mim, sobre eu mesmo. Qual seria o método? Fé, perseverança, trabalho constante dedicado à doutrina, né, à religião, a si mesmo, modificação, né, reforma íntima, exercícios físicos e mentais, uso de medicamentos para o corpo físico, leituras e parcerias edificantes, parcerias, convívio familiar, convívio no trabalho, amigos e espiritualidade principalmente. Qual que é o alvo? A melhoria íntima, para melhor conviver com ela, para compreender a doença. Qual que é o apoio? Os mesmos que eu falei agora, né? A prece, Deus, família, casas espíritas, opções de trabalho, né? Para sanar essa dificuldade, leitura, estudo, etc. Avaliação. Qual seria a avaliação? De que apesar das expectativas dos diagnósticos médicos há 30 anos, né, há mais de 30 anos atrás, viveu-se melhor. Né? Aprendeu mais sobre si mesmo, aprendeu a trabalhar algumas coisas dentro de si, aprendeu sobre a doença, ajudou mais, evoluiu, né, e está de pé. Né? Bom, para encerrar então, fica aí o meu agradecimento, né, à espiritualidade por ter me dado aí a dica de estar falando aqui agora, ao meu pai, obrigada pelo exemplo, né, exemplo de vontade de vencer e de vitória, né, porque apesar das doenças e das dificuldades, de tentarem desanimá-lo, né, das influências que a gente sabe que acontece quando a gente desanima, né, em alguma parte, em algum setor, em algum momento, ele está de pé, né? E para vocês fica a pergunta assim, uma pergunta que eu fiz para mim, que vou deixar para vocês. Agora a gente está com vontade de quê? Vocês estão com vontade de quê? De continuar nessa mesmice, sofrendo, né? Ou de crescer, de sair disso, de melhorar, de ver com outros olhos. Sair disso não é cair fora somente, né? E deixar as coisas rolarem, mas é mudar o olhar, é mudar a forma de agir, né? Mudar a forma de pensar, mudar os velhos hábitos, transformar o velho homem. Porque o homem precisa ser novo. E já faz tempo que precisa, né? Nós nascemos para ser feliz. Só para ser feliz. Deus não fez ninguém para sofrer. As nossas provas e expiações que passamos são por conta dos nossos desvios anteriores ou atuais. Mas Deus não nos fez para o sofrimento. Ele nos criou para sermos felizes e colaborarmos para a evolução do nosso planeta, colaborarmos com a nossa própria evolução, mas num caminho legal, num caminho bom. Não precisava doer tanto. A gente buscou essa dor. Então, bora buscar o contrário? Nascemos para ser felizes. Bora buscar ser?
Boa noite. Beijo.